necessidade para nós de um cuidado especial dentro da escola, sabe? Eles assim se dispuseram a fazer em conjunto o trabalho, isso que foi importante. O nome está campanha, mas campanha dá a impressão que é uma coisa passageira, né? Não, isso é um programa que não deve acabar nunca mais. A nossa ideia é essa, a intenção é essa, que se estenda para os restos, que a gente espera que não tenha mais criança diabética, não vai ser impossível. Então a gente espera que essa campanha é infinita, não tenha fim mais. Bacana. Belíssima iniciativa da administração municipal no lançamento desta campanha de prevenção ao diabetes infantil. Só quem tem problema em casa, na família, sabe das dificuldades que é. Bom, vamos falar um pouquinho da Páscoa mais uma vez, como disse, né? Estamos na semana da Páscoa e no calendário cristão a data celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O padre Pedro Paulo Dalbó, diretor do Seminário Redentorista do bairro Rochelle, falou sobre o assunto. Celebrações fundamentais são o período quaresmal, né, que marca aí essa preparação, que convida o cristão a se preparar, a se converter para celebrar bem a Páscoa, ou seja, esse encontro com Jesus e participação na sua morte e ressurreição. Na Quinta-feira Santa, que nós temos a celebração da última ceia de Jesus e celebramos também a instituição da Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, em que celebramos a morte de Jesus, então a celebração fundamental é a da paixão, da celebração da paixão e adoração da cruz. O Sábado Santo, ou a Vigília Pascal, ou Sábado de Aleluia, como também é conhecido, que nós nos preparamos como comunidade, como povo, para a celebração da Páscoa e a celebração da grande luz, né? Então nós temos o acendimento do círio, então é uma liturgia muito bem elaborada, e no domingo, que é o domingo de Páscoa, onde celebramos então a ressurreição de Jesus. O importante é isso, né? Nós cristãos não podemos perder o essencial da festa, que é realmente a celebração da ressurreição de Jesus. É verdade, padre, falou muito bem, não é? É que por trás dessa data, né, criou-se um mercado comercial muito grande, muito forte, não é? E principalmente em torno do chocolate. Não tem como desassociar uma questão da outra, mas como o padre disse, não se esqueça da essência da data, que é exatamente a ressurreição, é celebrar a passagem, a ressurreição de Jesus. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar da Biblioteca Comunitária do Caique Irmã Dulce. Ela está localizada ali no Santa Rita de Cássia e a unidade recebeu novos livros no mês de março. Atenção, você que gosta de ler, confira os novos títulos que já estão aí disponíveis para você, se você quiser. Na categoria voltada ao público adulto, 9 volumes fazem parte desta nova aquisição. O Melhor de Mim e O Milagre, ambos de Nicholas Sparks, A Cabeça de Steve Jobs, Destinada. Saber mais, gente? Olha, o horário de funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e do meio-dia às 5 horas da tarde. É a Biblioteca Comunitária do Caique Irmã Dulce. Ela está instalada ali dentro da escola, mas não é só aos alunos, não. Como o próprio nome disse, não é? Ela é comunitária e serve aos moradores daquela região, bem como aos moradores de toda a cidade. O Santa Bárbara na TV agora presta serviço, confirmando algumas vagas que estão sendo oferecidas na Casa do Trabalhador, no nosso quadro de oportunidades. Na sequência, vamos a break e na volta, Momento Educação para você. Até já.
mais de 2000 anos na Judéia. Sinédrio acusa de se autoproclamar rei dos judeus. Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores não me deixariam ser capturado. Então você deve ser rei. Você é rei? Sou. Via Crucis, a Paixão de Cristo, 15 anos. De 4 a 8 de abril, às 8 da noite, no Centro Social Urbano, em Santa Bárbara do Oeste. A região do 31 de Março e Jardim Icaraí conta com a nova ponte de concreto sobre o Ribeirão dos Toledos. Mais segurança, mais qualidade de vida para os moradores. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Muito bem, gente, nós estamos de volta. Você acompanha o Santa Bárbara na TV. A gente continua aqui, não é? Trazendo as pautas propostas para a edição desta segunda-feira. Você sabe, né, que segunda-feira é o dia que a gente dedica à educação. E no nosso espaço Educação hoje, a gente recebe aqui a Thaís Regina Pola Argentim. Ela é assessora técnica pedagógica da Secretaria de Educação. Thaís, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Sinta-se à vontade conosco. Bom dia. Bom, o assunto é o PROFA, não é? É um programa dentro da Secretaria, não é? E a Thaís é uma das supervisoras, das coordenadoras deste programa. Talvez você já tenha ouvido falar de PROFA, mas afinal, o que é o PROFA, Thaís? PROFA é um programa de formação de professores alfabetizadores e ele tem o objetivo de estar aprofundando o conhecimento dos professores acerca da alfabetização, né? Em linhas gerais, o PROFA trabalha assim, ele mostra a concepção que se tinha antigamente de ensino, lá na década de 60, 70, e a que se tem hoje. Antigamente, nós éramos alfabetizados pelo método que tinha que decorar as sílabas, né? O ba, be, bi, bo, bu. E hoje, a gente, depois de pesquisas que foram sendo feitas, principalmente na década de 70, por duas pesquisadoras argentinas, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, elas descobriram que a criança, ela passa, antes mesmo de estar na escola, ela já pensa sobre a escrita. Então, elas pesquisaram como que a criança aprende. E a partir daí é que o professor tem que intervir. Ele tem que saber qual é a ideia da criança, aquilo que ela pensa a respeito da alfabetização, para poder intervir de uma forma assim problematizadora, que vai ajudar a criança a evoluir na ideia que ela tem sobre a escrita. E diante disso, né, Thaís, a gente nos leva a pensar que, bom, antigamente pelo método antigo, né, o professor, ele passava pela pedagogia, pela graduação e estava pronto para seguir a carreira dele até a aposentadoria. Agora não, né? Com esse novo método, com o crescente avanço
das técnicas, enfim, do conhecimento. O professor tem que estar sempre atualizando, né? E o Profa é um momento especial para isso. É um momento especial para isso, porque ele vai trabalhar não só a teoria, que é bastante batida na faculdade, ele é um curso que ele consegue mesclar muito bem a teoria com a prática. Então, no primeiro módulo, a gente vê mais essa parte de concepção teórica mesmo, que é o construtivismo, né? Depois, no módulo 2 e no módulo 3, as professoras vão ver isso na prática. Como que isso acontece na prática? Então, todo momento, toda formação tem um momento de um vídeo que é passado, que mostra mesmo o professor na sala de aula aplicando as atividades, as reuniões pedagógicas que eles fazem. Então, assim, consegue bem entender essa concepção com a prática. Dá bem para mesclar isso. E os resultados aparecem a olhos vistos, né? Porque a educação em Santa Bárbara do Oeste hoje atinge um nível muito interessante. Recentemente o professor Herbert Carlini esteve por aqui, tá isso, falando que Santa Bárbara já é referência até dentro da região metropolitana de Campinas em muitos dos seus programas que aplica. E eu acho que o Profa é mais um que contribui para isso, né? Eu acredito que seja fundamental para o professor que queira alfabetizar fazer esse curso, né? Esse ano nós abrimos para os professores da rede, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Mas nós também abrimos para as monitoras de creche. E, embora elas não estejam na sala de alfabetização, elas entendendo esse processo, o trabalho delas é muito importante para que a criança chegue lá na frente entendendo melhor, né? Por exemplo, quando a monitora lê textos de qualidade para as crianças, quando ela pede para que uma criança reconte aquilo que ela acabou de ler. Então, tudo isso vai ensinando a criança a aprender a linguagem que se escreve, que é diferente da linguagem que a gente fala, né? Então, quando a criança aprende isso, fica muito mais fácil quando ela chega lá na alfabetização, dela estar produzindo textos que tenham coerência, dela estar produzindo bons textos. Thaís, diante de tudo isso, né, dessa preparação inicial na base da criança, né, quando ela é apresentada à escola, quando a criança chega no período de alfabetização, ela está muito preparada, né? Eu acho que muitas chegam até assim, quase prontas já, né? Para, claro, o início de todo o conhecimento que ela vai receber, não é? Sim, eu acredito que já na educação infantil já dá para fazer um bom trabalho voltado mesmo para a alfabetização, para o letramento. E quando ela chega lá no fundamental, é só mais um empurrãozinho ou nem precisa, a criança já está alfabetizada. Bacana. Qual é a duração do curso e na prática, né? Como ele é desenvolvido? O curso é um curso extenso, são 200 horas, o ano todo. O primeiro módulo trabalha a questão teórica, o segundo e terceiro as questões mais práticas. Elas têm um momento presencial lá, acontece todas as quartas-feiras, das 6h30 às 9h30. Então, elas têm 3 horas de encontro presencial e o restante, 2 horas, é de trabalho pessoal. O que é esse trabalho pessoal? É uma leitura que elas fazem de um texto ou mesmo assim o trabalho em sala de aula. Elas têm que pegar o conteúdo do programa e transportar isso para a sala de aula, né? De verdade. De verdade. Ela tem que fazer as atividades que o programa sugere. E depois, na outra semana, quando ela vem no encontro, tem